já fui fazer o primeiro curso, que foi acho que em 1978, de proteção respiratória, tá? Porque eu olhei lá a programação e falei, puxa vida, o pessoal trabalhava com um monte de poeira lá na fábrica de cimento, tá? Eu tô olhando esse programa aqui que tá falando negócio de máscara, essas coisas todas, eu invocava que o pessoal não usava, nem sabia usar a máscara. Tinha lá, mas tudo jogada, tudo suja na empresa, né? E aí eu peguei e fui, né? Falei, vou fazer esse curso. E aí, nossa, dei de cara com o professor Torloni. Aquela aula que, né, ficava parado. E eu comecei a fazer pergunta, e no bom humor dele, do jeito dele e tudo lá, fica quieto agora, não sei o que, tal. Daqui a pouco você pergunta, tal, não sei o que. Bem jeitão dele, né? Bem assim. E eu até assustava no momento, fica quieto aí, não sei o que, tal. Tá perguntando demais, fica quieto, não pergunta isso, não sei o que, tal. Aí, no que a gente saiu lá, acho que logo no intervalo, a primeira vez, ele chamou... Vem cá, rapaz, vem cá. Você trabalha com o quê? Falou assim pra mim, né? Você trabalha com o quê? Falei, eu trabalho no laboratório. Você mexe com... Tá mexendo com a Você entrou em 87. Você falou 87. Você falou 78. Não, 87. Tá. 87. Mas isso deve ter sido por essa época. Depois. Não, 88 foi o curso, o primeiro curso. É que você falou 78, só pra... Tá, não. 88, tá. Isso, 88. Não, foi em 88. Tá, okay. O curso que eu fiz com ele. Tá. E aí, nessa época, foi a primeira vez lá na Camargo Correia ainda, né? Depois eu voltei, nos anos 80, depois eu voltei, né? E depois eu voltei para São Paulo, tal, tudo. Aí ele chamou, vocês começaram a bater. Perguntou, por que você está falando isso, tal, não sei o quê? Falei, porque eu trabalho em fábrica de cimento. Você trabalhou com cimento e tal? Falei, trabalhei e tal, tem nessa área aqui e tal. Que área é a sua? Falei, química, né? Ele falou, pelas perguntas, imaginei, tal, não sei o quê. E começou a conversar. Eu falei, olha, podia falar alguma coisa assim, assado no curso, tal. Eu via isso, via aquilo, tal. E ele já anotando, que ele tinha aquela coisa, ela pegou, sentou lá e tal, não sei o quê, tal, não sei o que tal. Fica quieto que tá na hora do curso, senta lá, tá bom? Olá, pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências, que hoje vai entrevistar o Toninho, mas ninguém chama ele dessa forma, só a mãe dele. Vamos conversar com Vladimir Vieira, ou Antônio Vladimir Vieira. E o tema da nossa entrevista de hoje é sobre proteção respiratória e higiene ocupacional. Na sequência, conversamos com ele. Vladimir, obrigado que você está aqui com a gente no Proteção Tendências. Obrigado é uma honra e um prazer poder estar falando um pouquinho aí sobre a minha trajetória. Vladimir, a gente se conhece há muito tempo, né? Acho que sim. É bom saber, você tinha cabelo um pouquinho mais escuro, eu também, barba, mas quando eu penso em você, é muito engraçado, Vladimir, eu penso no professor Torloni. Não sei porquê, mas vocês não andaram casando, por acaso? Essa pergunta Maurício Torloni, um dos grandes pesquisadores de proteção respiratória do Brasil, como você. Exato. É o professor Dr. Maurício Torloni, tá? Essa questão que você falou de casamento, a pessoa até falava, né? Que, nossa, que casamento perfeito, né? Então, por esse lado, ele falava assim, não tem problema, porque a minha esposa conhece a sua, então ele sabe que elas não têm ciúmes. Ela falava, você não tem ciúmes. Então, a gente está bem. Até a gente viajava junto, né? Eu, minha esposa e a esposa dele. Chegamos a fazer alguma viagem em cursos que a gente dava pelo Brasil, tá? E, para mim, quando eu falo do professor, eu sempre tenho uma coisa que me bate muito, porque eu perdi meu pai quando eu era muito novo. Tá? Com 20 e poucos anos eu perdi meu pai, 20 anos praticamente. Nossa. E eu convivi mais com o professor Torloni do que meu pai. Tá? Então, praticamente, ele foi um pai para mim nessa trajetória minha profissional. Uma energia, né? O que me encantava nele, além de sabedoria, era a capacidade dele de se adaptar e falar. Eu não conheço, assim como você, conhecia muito, mas ele tinha uma paciência para falar sobre as coisas mais básicas da proteção respiratória para um aluno que estava começando, como para uma alta discussão técnica sobre um detalhe do parafuso, do não sei o quê, do filtro. Então ele tinha a mesma paciência, a mesma capacidade. É uma pessoa... Faz falta, né? Exatamente. Então, sobre isso que você falou foi essa minha trajetória, o que eu aprendi com ele, tá? Como ser humano,
Tá? Ser humano. Como ser humano, pessoa, a capacidade de estar falando em público, a forma de me expressar, que ele sempre falava, seja sempre humilde, tá? Ele falou assim, você sabe tudo, ele falava assim, sempre tem, você sabe tudo o que está na sua cabeça, mas sempre tem alguém que pode saber um pouquinho mais do que você. Com certeza. Sempre, ele falou assim. E às vezes o que você acha que sabe tudo, ele sabe de forma diferente. Então nunca ignore nenhuma pergunta. Por mais burro que ela, por mais besta que ela seja, tá? Você é o mais burro em responder. Ele falava alguma coisa nesse sentido, tá? Ele falava, por mais besta que a pergunta seja, você é o mais burro na sua resposta. Sempre ele brincava dessa forma, né? Ele falava, não tem pergunta mal feita, tem resposta mal dada. Sempre ele comentava sobre isso e falava, sempre carregue isso para você. Pensa em Deus, tá? Que te ilumine. Quando você vai para a frente da sala de aula, tá? É você que é o mestre ali naquele momento, tá? Mas não ignore as pessoas que estão sentadas do teu lado, que estão na sua frente ali, né? Porque são pessoas assim que estão te vangloriando, né? Prestigiando você, te respeitando, e você tem que saber fazer ser respeitado também. Valorizar, tá? Exatamente, esse respeito, tá? né? Porque as nossas aulas eram verdadeiras... como é que teve um aluno que se expressava, né? Na verdade, as nossas aulas não eram consideradas aulas, era show de proteção respiratória. Que legal, era uma semana que a gente não via passar. Praticamente era 8 horas de dia de segunda a sexta, semana toda. 8 horas, e as pessoas que iam para lá não tinham vontade de sair da sala de aula, ficavam tão empolgados com a nossa forma de apresentar, e foi, né? Então, eu fiz assim, bastante trabalho junto com ele, a nível de Brasil, tá? Mas teve um certo período que, aí, em relação ao meu trabalho, porque era da Fundacentro, tá? Então, questão de cortes, uma série de coisas da Fundacentro, a Fundacentro estava restringindo a participação dele nos cursos que a gente fazia em conjunto. Tá? E como tinha uma demanda de curso, então essa demanda acabou caindo, não é caindo, ficou nas minhas mãos. Eu fui indagado pela diretoria da Fundacentro, e aí, não tem como contratar o Torlone. Você vai dar o curso? Vou. E, felizmente, eu diria assim, eu aprendi do meu jeito, sim, tá? Com espelhado no Torlone da coisa que nós fazíamos em conjunto, tá? Então, graças a Deus, os cursos que a gente passa, e eu posso dizer até que eu tenho um nome, mas isso para mim não é importante, né? Nessa área da proteção respiratória, mas foi tudo graças a isso que eu aprendi. Então, os cursos sempre foram um sucesso e continuam sendo minhas aulas ainda. Graças a Deus. Não é isso que a gente busca, mas a gente fica feliz de ver os alunos felizes com isso. Não, você é uma pessoa reconhecida... Falar em proteção respiratória no Brasil e não falar do Vladimir é uma blasfêmia, né? Obrigado. Mas eu queria, vamos voltar um pouquinho atrás, só para as pessoas que não te conhecem. Você é químico, né? Eu fui técnico químico, tá, e também fiz química. Tá? E por que caiu na... Estava estudando química e, de repente... surgiu a segurança, foi na Fundacentro? Como é que surgiu essa ligação com a segurança do trabalho, a higiene ocupacional? Como eu estava fazendo curso nível médio de química, tá? Eu tinha que fazer um estágio. Aqui em São Paulo mesmo? Sorocaba. Você é de Sorocaba? Eu sou de Mairim, que é a cidade natal minha, tá? Mas muito cedo eu vim morar em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Mas nessa época eu estava fazendo o curso de... Eu fiz o nível médio, né? Nível médio, em Sorocaba, curso técnico em Química, tá? E para formação do curso, eu precisava fazer o estágio. E eu fui fazer o estágio numa fábrica de cimento, que era a fábrica de cimento do Grupo Camargo Correia, tá? Cimento Eldorado, na época que chamava, era Camargo Correia Industrial. Isso lá, anos 80? Isso, em Apiaí, né? Em Apiaí. Né? A cidade chamava em Apiaí, e então apareceu essa oportunidade, eu fui para fazer o estágio lá. E, na verdade... Isso já na área química de produção. Não, química. Não, nada a ver com segurança ainda. Nada a ver com segurança. Okay. Nada a ver com segurança. E naquela época, rodava cimento para Itaipu, nessa época aí. Nossa. Usina de Itaipu. Então é anos 70.
Mas o início dos anos 80 ali. 77, mas ainda tinha. Tava rodando cimento para Itaipu. Tá. A gente falava, desculpa a expressão, falava a Camargo Correia era uma das empresas que fazia o cimento. Cimento especial para barragem, porque a Itaipu especial que estava sendo feito. Perfeito. Tá? Então eu trabalhava nesse período, a gente tinha que trabalhar 12 horas, mesmo sendo estagiário, que era falava rodar cimento para Itaipu, parava a fábrica praticamente. Era um turno de 12. Turno de 12 horas, né? Na verdade, era uma coisa meio maluca que a gente fazia. Imagina. Tá? Era um... Pessoas falando 6 por 1 agora, aí você trabalhava, na verdade. Então, não, na verdade... 12 por 12. Mas eu tinha o horário normal nosso, era entrar 4 da manhã, saía meio-dia, quando era Itaipu. Entrava 4 da manhã, saía meio-dia, voltava 8 da noite... e pegava às 4 da manhã de novo. Porque quando rodava cimento para Itaipu. Meu Deus! Então é das 8 até as 20. Não, é das 8 às... Era meia-noite. Não ia até meia-noite. Das 8 das 4... Das 4 da manhã ao meio-dia, 8 horas, né? Depois você voltava, você voltava, né? Você voltava, sempre trabalhando, mas era uma sequência, porque você descansava 8 e voltava, descansava 8 e voltava. Entendi, tá? Era uma... de 8 horas. Exato, né? E eu ainda como estagiário naquela época, sabe? Né? Eu entrei então naquela correria lá. E aí, o que acontecia? Tinha muitos acidentes de trabalho em Itaipu. Né? Muito acidente de trabalho nas páginas, nas questões de concretagem lá. Diga que as NR surgiram por causa da obra de Itaipu. Teve mais isso, muita coisa. Um pouquinho, depois exatamente isso. Né? Morreu muita gente isso, e tal. Daí exato, né? O Brasil foi pressionado a ter uma legislação, daí... também. O ministro Prieto criou um grupo. Em 78, né? Depois foi mantendo. Mais ou menos por essa linha mesmo. Tá? E então, aí o que acontecia? Na própria empresa, eu ficava assim, meio que assustado, porque a gente tinha que fazer coleta de amostras e eu via o pessoal trabalhando, respirando muita poeira na parte de ensacamento. Já era uma fábrica moderna, aliás, era a mais moderna do Brasil, mas tinha muito trabalho. Quando rodava o cimento para Itaipu, que a gente falava, então era uma loucura trabalhando lá, porque a empresa rodava 24 horas por dia, né? Era uma correria mesmo, né? Porque era tipo assim, hoje a gente fala just in time, porque rodava, enchia as betoneiras, era tudo via caminhão, e já pegava os caminhões, né? Chegava em sacar, não era de caminhão? Não, era a granel, tudo a granel. Né? Não tinha sentido ter não, porque tinha o tempo de cura do cimento e ele já não chegava pronto para usar, porque já descarregava direto lá para concretagem lá em Itaipu. Exato, É um absurdo. Saía lá de Apiaí, fazia, enfim, muito acidente de trajeto também, uma série de coisas. Então, nessa época, eu me preocupava muito de ver tanta poeira. E outra coisa, queimar a mão. Muita gente com a mão, por causa do cimento altamente alcalino, né? Muita gente disso. E nós tínhamos uma mini fábrica dentro do laboratório. Então, a empresa tinha uma mini fábrica. E então eu trabalhava ali junto, como estagiário ainda, né? Participava dessa mini fábrica ali e via o pessoal... Você como estagiário do curso médio, não? Saí do curso médio ainda médio. Superior. Isso, exato, ainda nível médio. Legal, tá? Ótimo. Nível médio ainda. Então o pessoal, eu ficava assim, né? Via e tal, e o pessoal me respeitava muito ali na empresa, né? Tá? E gostava bastante do tipo de trabalho, e eu comecei a me envolver muito com isso, tal, e análises, tudo. E fui fazer um trabalho que era bastante especial ainda naquele período, que era mexer com difratometria de raio-x, difração de raio-x. Era uma análise química de cimento, né, para ver os cristais do cimento e tal, que era uma coisa bastante diferenciada e moderna para a época. Então eu fui especificamente, tinha essa fábrica dentro da empresa, uma mini fábrica, e a análise era feita, já também tinha vários instrumentos, e um deles era essa difração de raio-x, raríssimo a nível de Brasil, né, naquele momento ali. Bom, eu fiz o estágio lá na Camargo Correia e eu era para ser contratado, porque precisava de gente. Só que houve uma mudança no Brasil, né, nesses anos 80, aí no começo, né, tá, de política, uma série de coisas. Eu era para ser em 6 meses contratado, passou para 9 meses.
né? Não me contrataram. Aí no nono mês foram solicitar que eu ficasse para virar um ano sem a possibilidade, sem ideia. Sem ser contratado. Sem saber, mais um ano ainda nem certeza se eu ia ser contratado ou não. Tá. Já não tinha mais certeza. Tá. Quando eu entrei era certeza. Aí eu me desesperei, né? Fiquei mais um mês e saí, sabe? Do estágio lá de Apiaí. Uhum. Ganhava pouco ou nem ganhava? Não, nem ganhava. Eu morava num hotel, eu morava no hotel bom, tá? Mas eu não tinha salário. Eu morava na Vila dos Engenheiros, tá. né? Você morava na Vila dos Engenheiros, era um hotel muito bom, tá? Mas eu não tinha salário, tá? Eu não tinha salário, tá? Não tinha. Era estagiário, eu não pagava nada, tá? Era para aprender mesmo, sim, só que como eu peguei rápido lá o negócio de Itaipu, fiquei nisso. Aí o que aconteceu? Então eu vim para São Paulo, aí eu peguei, inclusive, morar em São Paulo, tá? Eu vim, mas muito pouco tempo, né? Eu voltei para casa da minha mãe, que era meus pais, né? Que era Mairink, né? E logo em seguida vim para São Paulo para procurar emprego, né? E eu saí com boas recomendações da Camargo Correia, do grupo lá. Legal. Eles fizeram cartas me elogiando pela minha atividade e colocaram uma série de coisas do cimento especial que a gente produzia, que precisava de uma série, enfim, de algumas coisas, que é cimento para barragem, Itaipu e tal. E eu fui direto na Associação Brasileira de Cimento Portland, chamada ABCP. Né? E eu fui contratado de imediato, né? Como químico, né? Técnico químico. Técnico químico. Tá. Tá? Eu fui contratado de imediato como técnico químico na Associação Brasileira de Cimento Portland. Né? E também já entrei para a faculdade, naquele período, naquele mesmo ano ali. Qual é a faculdade? Oswaldo Cruz, naquela época. Cruz, tá. No Oswaldo Cruz. Eu entrei no Oswaldo Cruz, tá, para fazer o curso de Química, né? E estava trabalhando na empresa lá. Trabalhei um ano, mais ou menos, na Associação Brasileira de Cimento. Tá? Era uma tipo de uma universidade também, pesquisa de cimento, com cimento, tal, todas essas coisas. Era um trabalho bem diferenciado de empresa, horário normal. Menos poeira, né, Vladimir? Não tinha. Era mudar tudo. Tá? Apesar que a Camargo Correia era bem controlada, né? Mas na área de sacamento e outras coisas, tem tudo isso daí, né? Não tem como, né? Exato, era bem diferente. Mineração, eu ia para mineração também, esqueci. Tá. A Camargo Correia tem a própria mineradora dela, onde tirava o calcário. E a gente ia coletar amostra de calcário, fazer tudo. Eu ia mexer na mineração lá também. Tá? Inclusive, até tinha situação que eu cheguei até entrar aqueles caminhões grandes fora de estradas. Fora de estrada, exato. Caminhão, trator, essas coisas, fora de estrada. Chegava a manipular eles, mas com bastante cuidado, com orientações e tudo mais. Até isso cheguei a fazer, né, naquela época, né? Bom, enfim. Aí vim mudou a realidade. Mexendo com cimento, só que laboratório... Totalmente diferente. A gente até brincava. Trabalhava de gravatinha na associação. Exato. A jaleco e tal. Branquinho. Isso, o tempo todo. Lá a gente tem que trabalhar de jaleco no laboratório. Mas aqui era totalmente diferente. Era outro patamar. Serviço calmo e tal. Totalmente diferente. Né? Aí um dia, o meu ex-chefe, né? Que era lá da Camargo Correia, porque eu considerava, apesar de ser estagiário, mas eu tinha um chefe, né? Eu tocou o telefone no laboratório da Associação Brasileira de Cimento, eu estava próximo, atendi, tinha um telefone no laboratório, eu atendi, ele falou, quem que tá falando? Essa voz eu conheço, falou assim pra mim, né? E me chamou até de Caipira, falou assim, é o Caipira? Falou assim pra mim, né? Brincando comigo, né? Caipira, eu falei, Caipira, Piá, porque como lá a Piaí é próximo da divisa com Curitiba, né? Paraná, a estrada velha de Curitiba, né? Então se fala muito piá para quem é pequeno, baixo, né? Pessoal do sul. Exato, piá. Então eles falam, é você, Caipira, piá, não sei o quê. Eu falei, mas quem que tá falando? Aí ele pegou e falou, Francisco Carlos, que era o nome dele, né? Francisco Carlos. O que você está fazendo em São Paulo, na BCB? O que você faz aí? Aí até brincou, fica só de gravatinha, tal, não sei o quê, papapá, tal. O que você está fazendo? Eu falei, tô fazendo faculdade, eu moro sozinho, pago um aluguel aqui e tudo, né? Eu falei, dá para viver o que eu tô ganhando e tal, graças ao que eu aprendi aí, né? Entrei aqui e tô fazendo esse trabalho aqui. Quanto você ganha? Nunca esqueço dessa pergunta. Quanto você ganha? E aí, por ordem de grandeza. Não lembro, na época, nada disso. Sim. Eu virei e falei assim para ele, eu ganho R$1.000. Tá. Ele falou... E era verdade, era o valor... eu falei o valor, o valor certo. Quanto você ganha? Eu até me estranhei e falei, eu ganho R$1.000. Era a ordem de grandeza, né? Sim. Aí ele virou e falou assim para mim, nossa, só isso? Falou assim para mim, né? Olha, eu tô pagando R$4.000, eu não. A empresa tá pagando R$4.000 para você vir para cá, trabalhar aqui.
Na mesma... Na Camargo Corrêa mesmo, lá mesmo. Voltar para cá, estão pagando R$4.000 para você. Aí eu falei, nossa, mas eu tô fazendo faculdade. Largue mão, falou assim para mim, né? Largue mão. R$4.000, vem para cá, a gente vai dar um monte de assistência para você, até você se adaptar aqui na cidade, há quase 6 meses para você adaptar, só que você vai receber salário e adicionais. Não é mais estagiário. Nada. Agora, outra coisa, você vai ser o chefe de turno. Eu falei, chefe de turno? Eu falei, são 32 pessoas. Eu falei, você tem que coordenar. Eu falei, mas aqueles turnos malucos lá, ele falou, aquele jeito mesmo, falou assim, né? Ele falou, só que agora tá bem mais fraco a produção para Itaipu, né? Isso, exatamente, tá? Então você vai ficar só com esse trabalho aí, né? Mas cimento tá rodando o tempo todo, tal, não sei o quê, né? E aí eu falei, mas, nós estamos precisando de você a semana que vem aqui. Eu fiquei assim, meio, putz, mas a ordem de grandeza. Eu falei, eu ganho R$1.000 para passar para 4.000 com uma série de benefícios, cartão de compra, tudo subsidiado, tal, tudo. 6 meses, vão pagar aluguel, até aluguel para mim por 6 meses, tudo, até me adaptar, me instalar na cidade e tudo, né? Aí eu não pensei muito, sabe? Saí da faculdade e voltei para lá, né? E aí fui trabalhar, voltei para trabalhar. Cheguei lá, o pessoal muito contente, fui muito bem recebido, tal, tudo. Tava numa boa, sabe? Trabalhando, se dando super bem com todo mundo lá, né? Mas aí eu costumo dizer uma frase, coisas do coração, né? Sabe? Nesse período que eu fui para lá, na primeira vez que eu fui para lá, eu conheci uma menina, né? E essa menina falou uma frase para mim. Você falou que coisa pessoal, eu vou comentar, né? Sim. Ela falou uma frase para mim que ficou gravado. Foi uma coisa muito rápida. E ela virou para mim e falou assim: nossa, tem coisas interessantes que a gente deixa de falar para pessoa importante. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa, e existia assim uma diferença muito grande da postura dela em relação à minha, sabe? Né? Uma pessoa bem diferente. Ela comentou que já tinha ido para a Europa, tal, tudo. E, putz, eu trabalhei lá em Apiaí, ia trabalhar lá em Apiaí, não sabia de nada, sabe? Era uma coisa bem assim, diferente, né? Eu fiquei nessa. Não entendeu muito bem. Nada. Aí fui, tal, não sei o quê. E passou. Aí eu trabalhando um dia lá em Apiaí, deu um problema, né? Na empresa, e eu fui humilhado, não por mim, mas o chefe, sabe, me humilhou. Eu considero que ele me humilhou, né? Assim, gritou comigo, fez um escândalo assim, nossa, sabe, porque que eu não tomei atitude. E eu falei assim, mas eu não tenho autonomia para isso, né? Ele brigou, por que você não fez isso? Eu falei, mas que autonomia eu tenho para isso? Então ele ficou assim, muito bravo comigo, né? Isso me chateou bastante. Claro, depois passou tudo, coisa de trabalho, acontece, né? Passou tudo, mas eu fiquei. E nesse dia eu liguei para ela. Eu à toa, eu tinha o telefone, peguei e resolvi ligar, né? E aí comecei a conversar com ela, tudo, e a gente marcou um encontro quando eu viesse para São Paulo para encontrar com ela. Para resumir a história, faz 40 anos que eu tô casado. A sua esposa, então? É minha esposa, tá? Que legal. Vai fazer agora em abril 40 anos de casamento. Que legal. Tá? Então eu não fiquei. Aí tá. E com isso, o que foi? Eu voltei, eu não fiquei lá, sabe? Ela até falou de ir para lá, mas eu falei, mas nossa, aqui não tem absolutamente nada. Então aí eu voltei para São Paulo, tá? Fui procurar emprego novamente. Assim, aí eu pedi a demissão lá da Camargo Corrêa. Tá. Fizemos um acordo para me beneficiasse. Eu fiquei acho que 2 anos e pouco lá, né? Aí ganhava bem tudo ali, né? Tá? E aí fiz um acordo para beneficiar, que eu não saí mal, né? A empresa aceitou tudo, aceitou tudo isso daqui, até que eu ia pensando em casar e tudo mais, né? Para voltar para São Paulo. E aí fui procurar emprego. Bom, em resumo, né? Eu estava trabalhando, eu passei de um lugar para o outro, e por causa dessa questão do raio-x. Inclusive, eu estava trabalhando num lugar que tinha essa questão de difração de raio-x, né? Só que eu entrei na Paulo Habib Engenharia, parte de mineração, também, né? Nesse grupo, né? E aí a Paulo Habib mudou uma série de coisas de governo, e eu era a pessoa mais recente contratada lá, e acabei sendo demitido, tá? Recém-casado, tinha acabado de comprar apartamento, tá? Cheio de conta para pagar. Isso, um desespero, né? E aí, tentei voltar para a faculdade, porque eu tinha saído, né? Tentei voltar para a faculdade, mas aí não estava dando muito certo para mim, né? Para voltar, eu fiquei 2 anos, tranquei a matrícula, né? 2 anos fora,
quase 3 já, né? Aí quis voltar para a faculdade de novo. Aí fiquei meio na dúvida, tal, tudo mais. Aí eu via uma pessoa, colega, comentou que tinha visto no jornal. Aliás, ele se candidatou para ir para trabalhar na Fundacentro. Aí perguntou para mim, outra coisa, eu esqueci de um detalhe. Lá eu me envolvia muito com CIPA. Lá na Camargo Correia. Bacana. Eu fui cipeiro, depois quando eu voltei lá... 2 anos que você ficou Isso, lá. Exato, eu fui cipeiro. Falava muito dos cuidados que as pessoas tinham que ter, enfim, participava de uma série de coisas, tá? Tudo mais. Eu esqueci desse detalhe, que me envolvi muito, e aí fiquei sabendo a questão de Fundacentro, porque até aí lá, quando eu estava na Camargo Correia ainda. Tá? Começou a ouvir falar isso, de um negócio chamado Fundacentro. Exato. Mas Ministério do Trabalho, falei, não tem nada a ver comigo, né? Pensava comigo assim. Aí eu vim, esse colega meu falou para mim que ele trabalhava, ganhava bem e que ele foi lá para fazer entrevista, mas ele não queria trabalhar, não ia trabalhar lá, porque ele ganhava, o que ele estava ganhando era menos, um pouquinho menos. Ele ia sair menos do que... Exato, Ele falou, vai lá, falou assim para mim, né? Falou, estão fazendo seleção. Aí eu fui. Peguei meu currículo, né? Claro, procurando emprego desesperado, né? Ia um monte de lugar. Sim. Aí fui lá, inclusive fiquei um pouco chateado, porque ele não só falou para mim, ele falou para outras pessoas também. e teve mais gente lá, né? Enfim, aí eu fui lá, fiz entrevista, tal, tudo. Aparentemente foi tudo ok, né? Mas eu esperava, tal. E eu não tinha caído a ficha que aquilo era o governo... Ministério do Trabalho. Fundacentro era o Ministério do Trabalho. Não entendia muito bem. Era uma fundação e tal. Isso, que não tinha algum vínculo e tal, mas não era Ministério do Trabalho. Tá? Eu sei que demorou bastante. Eu fiz entrevista, não dava retorno, tá? E aí, quando foi no mês de agosto, tá? Eu comecei a trabalhar eu fiquei mais de um mês, né? Eu fui demitido em junho. Mês de julho foi o terror, porque eu procurava emprego, junho e julho procurando emprego, e aí comecei a trabalhar. Casado novo, cheio de conta, sem trabalho, em São Paulo, que não é barato. Exatamente. Difícil. Exato. E aí, agosto? Aí em agosto eu fui chamado, tá, para a Fundacentro, que eu estava contratado para trabalhar. E daí era porque laboratório? Laboratório de higiene já? Não? Laboratório de higiene. Laboratório de higiene. Na verdade, era... Ganassoto, não. Não, o Ganassoto tinha acabado de sair, tá? A Irene Saad, que era a chefe da higiene do trabalho, tá? A Maria Margarida, que é a esposa do João. Exatamente. Ela era a chefe dos riscos químicos, legal. Tá? E eu fui trabalhar no laboratório de riscos químicos. Tá? Por que eu fui para trabalhar lá? Porque eu mexia com essa parte de difração de raio-x. Tá? E aí também tem o nosso colega já falecido, né? Grande colega, Robson Spinelli. Tá? Que trabalhava com esse aparelho de difração de raio-x. Então tinha algumas coisas que eu fazia também, aprendendo algumas coisas com ele no início. Com ele, com a Alcineia. A Cristiane Queiroz, que você deve lembrar do nome dela. Tá? Laboratório de fibras. Tá? Eu fui trabalhar no laboratório de fibras e de sílica. Fazer análise de sílica. Tá? Linkando com o que eu tinha feito já na parte lá da Camargo Correia, mexendo com uma série de coisas, que a gente fazia muita análise sílica, só que era um pouquinho diferente, porque era questão respirável, né, que estava fazendo ali. Não era mais produto, agora era a questão do trabalhador. Exatamente, foi mudando o foco. Legal. Já cheguei, já a Fundacentro proporcionando a fazer vários cursos, uma série de coisas, e mudou o meu mundo, né, sabe? Sim. Totalmente, né? Mudou totalmente. Um divisor de carreira, porque você saiu da área de produto para a área de segurança do trabalho. Exato. Saúde do trabalhador. Aí conhecendo novas pessoas, fazendo assim, e me interagindo com pessoas ali. Legal, tá? Legal. Trabalhando. E aí, eu já fui fazer o primeiro curso, que foi acho que em 1978, de proteção respiratória. Tá? Porque eu olhei lá a programação e falei, puxa vida, o pessoal trabalhava com um monte de poeira lá na fábrica de cimento, tá? Eu tô olhando esse programa aqui que tá falando negócio de máscara, essas coisas todas, eu invocava que o pessoal não usava, nem sabia usar a máscara. Tinha lá, mas tudo jogada, tudo suja na empresa, né? E aí eu peguei e fui, né? Falei, vou fazer esse curso. E aí, nossa, dei de cara com o professor Torloni. Aquela aula que, né, ficava parado. E eu comecei a fazer pergunta, e no bom humor dele, do jeito dele e tudo lá, fica quieto agora, não sei o que, tal. Daqui a pouco você pergunta, tal, não sei o que. Bem jeitão dele, né? Bem assim. E eu até assustava no momento, fica quieto aí, não sei o que, tal. Tá perguntando demais, fica quieto, não pergunta isso, não sei o que, tal. Aí,
no que a gente saiu lá acho que logo no intervalo, a primeira vez, ele chamou... Vem cá, rapaz, vem cá. Você trabalha com o quê? Falou assim pra mim, né? Você trabalha com o quê? Falei, eu trabalho no laboratório. Você tá mexendo com a minha... Você entrou em 87. Você falou 87. 78, você falou 78. Não, 87. Tá. 87. Mas isso deve ter sido por essa época. Depois. Não, 88 foi o curso, o primeiro curso. É que você falou 78, só pra... Tá, não. 88, tá. Isso, 88. Não, foi em 88. Tá, okay. O curso que eu fiz com ele. Tá. E aí, nessa época, foi a primeira vez lá na Camargo Correia ainda, né? Depois eu voltei, nos anos 80, depois eu voltei, né? E depois eu voltei para São Paulo, tudo. Aí ele chamou, vocês começaram a bater. Perguntou, por que você está falando isso, não sei o quê? Falei, porque eu trabalho em fábrica de cimento. Você trabalhou com cimento e tal? Falei, trabalhei e tal, tem nessa área aqui e tal. Que área é a sua? Falei, química, né? Ele falou, pelas perguntas, imaginei, tal, não sei o quê. E começou a conversar. Eu falei, olha, podia falar alguma coisa assim, assado no curso, tal. Eu via isso, via aquilo, tal. E ele já anotando, que ele tinha aquela coisa, ela pegou, sentou lá e tal, não sei o quê, tal, não sei o que tal. Fica quieto que tá na hora do curso, senta lá, tá bom? Preciso continuar o curso. Não faço tanta pergunta agora. Exato, Fica quieto, que era o jeito dele. Bem objetivo, horário, cumpri horário, sentamos lá e eu fiquei olhando, fiz um curso dele de 16 horas, eu acho. Tá? Não, 8. Primeiro curso foi de 8 horas, tá? Acabou o curso, ele veio falar para mim, falou, escrevi algumas coisas aqui, tá? Só que o que você falou aqui, esse curso vai virar 16 horas, falou assim para mim, né? Eu falei, por que o senhor não faz, né? Falei, podemos? Eu falei, por que o senhor não faz 16? Falei, interessante. Só que, uma coisa importante, quem era o coordenador do curso, que trouxe o Torlone lá para a Fundacentro, foi o Delcir Mendes, não sei se você conhece ele, tá? Sim. Ilustre meu chefe na área de EPI. Só que naquela época ainda eu não sabia, eu conhecia o Delcir só, mas eu não tinha muito contato, porque eu estava na área de higiene do trabalho, tá? Então eu fui lá, aí fui apresentar o Delcir, tá? Fiquei ali na área de trabalho, ali com eles ali, tá? E fiquei me envolvendo com isso, e comecei a ver essa questão da proteção respiratória, né? E aí, no laboratório de EPI, saiu as pessoas, não tinha químico para trabalhar lá, né? Na verdade, era nível médio. E todos os testes e equipamentos eram feitos na Fundacentro. Isso, não tinha outros laboratórios. Tudo. Naquela época era só a Fundacentro que fazia teste de EPI. Exato, tudo, né? Todos exato, os EPIs. E aí os químicos saíram, tinha um outro lá, mas estava precisando de químico. Aí esse Delcir foi falar comigo, né? Se eu não queria trabalhar uma parte, fazer alguma coisa no laboratório deles ali. Porque daí ele falou, você trabalha com cimento, tal, não sei o quê, comentou comigo, trabalhou nessa fábrica de cimento e tal, né? Eu falei, eu gostei muito do curso aí de proteção respiratória, que o professor Torlone deu, tá? É bom, tal, não sei o quê. Falei, até sugeri mais tempo de curso para ele. Comentei, né? Para aumentar mais a carga horária do curso ali, tá? E bom, enfim, tá? Eu fiquei fazendo uma parte na higiene, trabalhava com a higiene, que estava bastante envolvido, e alguma coisa no laboratório, começando a tomar conhecimento dessa área de proteção respiratória. Tá? E nesse período aí, que foi acho que até um pouco antes aí, foi no início dos anos 90, né? Tá? Eu conheci também uma pessoa que chamava Nércio, que ele trabalhava na MSA do Brasil. E aí ele virou para mim, conversando comigo, ele estava lá na Fundacentro e falou para mim por que eu não entrava, que eu não ia participar da reunião de ABNT, onde discutia parte de proteção respiratória. Aí eu falei, não, eu já participei de coisas na ABNT por causa de cimento. Eu cheguei a ir na BNT. Falei, eu já fui na BNT, sei como que funciona, tal, tudo. Eu já participei, já por causa de participar lá de cimento, do grupo de cimento, na época da Paula Bibi, eu ia participar lá na BNT de cimento. Falei, eu ia representando lá na BNT. Ele falou, então você conhece? Eu falei, conheço, né? Daí ele pegou e falou, por que você não vai na BNT? A BNT é bem legal, estamos esperando vocês lá. Falou isso pra mim, né? Eu falei, tá bom, falei, der certo. O Nelson falou isso pra mim, tá? Fiquei, mas eu não fui, né? Aí teve uma outra pessoa também, que também não sei se você conhece, tá? Que foi, na época, ele era o Major Andrés, que ele era do Exército, tá? Como você acabou de falar, na Fundacentro fazia bastante coisa, então a Fundacentro chegou a fazer alguns ensaios em filtro químico para o Exército Brasileiro, tá? E esse major, que era químico também, acho que é químico também, tá? Não tenho tanta certeza assim. Assim, ele já se aposentou, já sobe a patente, né? Acho que já como general reformado e tal, né? Esse major, ele estava lá na Fundacentro,
né, no laboratório, e cheguei lá e ele falou, não, você tem que ficar na proteção respiratória. Proteção respiratória é o caminho, não tem ninguém que mexe com isso. Você já está linkado. Pouquíssima gente ele falou, você já está linkado com isso, tá? Você tem que mexer com isso. E nesse momento eu comentei do curso que eu tinha feito com o professor Torloni. E ele fez também esse major, né? Falou, né? E aí, por uma questão de... eu não sei, por causa do meu jeito, ser um pouco mais atirado, eu comecei a conversar com o professor Torloni e fizemos um programa de curso. Era o Delcírio o coordenador. Só que eu fiz um programa de curso e já aumentei as horas para 24 horas. De 8 para 16, 16 para 24, né? 3 dias. Exato. E também com acesso lá na Fundacentro, conhecendo as pessoas totalmente abertas tal, e tudo mais, eu fui conversar na área de educação. E a moça perguntou, a moça da área de educação da Fundacentro, na época, falou assim, posso colocar teu nome aqui, você que está apresentando o programa e tal, como coordenador. Falou assim para mim, né? Eu vou pôr aqui teu nome como coordenador. Tá bom, eu não tinha muita noção ali da coisa, né? E, coitado do Delcírio, o Delcírio ficou meio magoado, porque quando ele viu no folder do curso, eu nem sabia que ia sair folder, nem tinha, assim, até sabia, mas não tinha me tocado com isso. Para mim não era relevante aquilo, né? Sim. Apareceu meu nome como coordenador. E o Delcírio falou, nossa, você chega aqui, tá? De repente já muda tudo, tal, toma pé e já vira coordenador. Eu falei, Delcírio, o que é isso? Pode até tirar meu nome. Eu falei, não tenho assim nada. Não, pode ficar. Essa vaidade. Falei assim, não, ele falou, não, pode ficar. Eu acho que é diferente, você está se dando bem com o Torloni. Ele gosta muito de você. Ele já está conversando comigo. Ele conversa bastante comigo aqui. E aí eu peguei e falei assim, na verdade eu não sei como é que o Torloni veio para cá. Aí já fazia um tempinho, né? Já fazia alguns anos ali, né? Na verdade, acho que foi em 92 isso. Pouca coisa, né? Aí, porque era 2 cursos por ano, tá? Que ele estava fazendo ali, né? E aí ele comentou da história. Nessa questão de ensaio de filtro químico, precisava um problema de mercúrio, tá? Eletrocloro. Eletrocloro, aqui na região aí das indústrias do ABC, eu acho aqui, né? Eletrocloro. Tava com problema de mercúrio, né? Mercúrio metálico. Então estavam querendo ensaiar filtros para mercúrio, desenvolver uma bancada de ensaio para filtro para mercúrio. E aí foram procurar o professor Torloni na USP, porque ele tinha desenvolvido um aparelho para ensaio de filtro. Ele criou, eu acho que o pós-doutorado dele, tá? Ele criou lá na Politécnica, ele desenvolveu um tipo de aparelho para fazer ensaio de filtro. Na verdade era coisa de bactéria, não muito voltado para filtro para poeiras, né? Mas ele tinha desenvolvido com isso. Então aí o Delcírio procurou ele nessa época e ele foi lá para a Fundacentro. E a Fundacentro tinha recém-chegado um equipamento que, aliás, foi até doado. Eu acho que foi esse equipamento, foi um kit que foi doado pela Dräger. Tá? De uma bancada, vários tipos de equipamento, né? E então o Torloni tomou conhecimento do equipamento e começou a se envolver, né? Então a partir daí foi um namoro, de repente foi um casamento. Aí vocês começaram a trabalhar muito juntos. Muito. E aí passou o curso para 32 horas, tá? E aí esse curso começou em alguns lugares no Brasil. Eu tenho a impressão que eu acho que o primeiro curso que foi dado foi no Rio Grande do Sul. Eu não lembro, fora de São Paulo, o primeiro curso que eu dei com ele. Eu não lembro, antes do programa de proteção respiratória. Tá? E nós, na BNT, eu comecei a participar afinco na BNT. Tá? E aí fui deixando o setor de higiene, mas voltado um pouco para a parte de higiene ainda, mas ficando já... A BNT na parte de EPI? EPI. Tá? Que na verdade na proteção BNT respiratória, né? Já tinha o 32? Não, ainda não. Era o Cobracon, o CB2. O CB2, que era da Construção Civil. Não. De EPIs específico. Não, era um subcomitê, né? Que era, não é vinculado que se fala, né? Dentro da Construção Civil, tinha uma parte que falava só sobre proteção respiratória, que o Torloni era o coordenador disso daí. E o Osni Camargo era o secretário. O Osni lá da 3M. Sim. Tá? Ele era secretário. Ele era da 3M. Exato. Aposentado, exatamente. Tá? Então, nesse período ali, comecei bastante envolvimento com o Osni, com o pessoal, com a MSA, a própria Dräger também, um pouco menos, mas era muito mais com a 3M, envolvimento no sentido que eu digo de conhecer mais coisas, né, dessas pesquisas. E a gente alertava muito nos nossos cursos, que tinha equipamento de boa qualidade, na verdade falava, separar o joio do trigo, tá? Mas
mesmo sendo equipamento de excelente qualidade, as pessoas pecavam porque não sabiam utilizar, tá? E até na BNT nós escrevemos um documento, tá? Um pré-programa de proteção respiratória, pode-se dizer dessa forma, alguma coisa assim, tá? E chegamos a mandar para o Ministério do Trabalho para ver se ele, na verdade era o DSST, eu acho, na época lá, é que muda o nome, né? Sim. Mas é o departamento lá em Brasília, para tentar publicar esse documento. Tipo um manual. Isso, um manual de uso. De uso. Tá? É baseado em norma europeia. O manual de uso de equipamento de proteção respiratória. Inclusive a revista CIPA publicou na época. Tá? Foi o primeiro documento que saiu. Mas não foi, tomou conhecimento, porque o Ministério engavetou. A revista publicou, mas ficou uma coisa meio parada. Só que quando foi em 1993, tá? E aí, nós continuamos fazendo ensaio lá de proteção respiratória, eu totalmente na Fundacentro fazendo ensaio bastante lá para, na verdade, verificar a qualidade conforme norma da comunidade europeia ainda, porque a gente não tinha norma brasileira. O padrão era europeu, não era das americano. normas. Não. As nossas normas, né? A americana atendia, mas Sim, o padrão, mas o a norma é padrão padrão europeu. Inspiração tudo era europeu. europeu. Tá. Tudo europeu. Até porque os equipamentos eram da Europa, né? Via Europa. E aí o que aconteceu? Fazendo isso daí, em 1993, o Ministério do Trabalho publicou uma instrução normativa cancelando os CAs para as máscaras descartáveis. Tá? Me lembro. Foi em julho de 1993. Foi tá? Caos. Foi um caos total, porque ele cancelou todos os CAs das máscaras descartáveis. Tá? E aí o que aconteceu? Quando teve esse cancelamento aí, prejudicou uma série de empresas. Claro. Né? As boas e as más. Tudo. E uma das mais prejudicadas, que citou nome, número e tal, a referência de equipamento, foi a 3M. A 3M foi citada, exatamente. E ela citou vários equipamentos lá com CA de equipamento bom. Então a 3M fez, fazendo aqui umas inferências, chegou para o Ministério e falou, poxa vida, você me dá um CA com base no documento da Fundacentro, que está aprovado. E depois me tira o CA com base em quê? Aí o Ministério do Trabalho, quando eu falo o Ministério, eu estou falando de departamento lá em Brasília. Também estou fazendo inferências, liga para mim, que é o que fazia o ensaio lá, e fala, Vladimir, faz um ensaio mostrando essa porcaria aí. E a minha resposta foi, olha, eu não posso afirmar 100%, mas esse equipamento aqui, para mim, é excelente, atende a norma tranquilamente. Né? O Ministério, eu me lembro disso, mas foi com base em quê? Trabalhadores que estavam... sim, isso. Por que denúncia, né? Foi denúncia. Por que aconteceu isso? O problema não era a máscara, basicamente era o uso. Envolvia máscara também em alguns lugares? Algumas máscaras. Mas eu sei, mas... foi da 3M, bom você fazer essa interferência, porque o que aconteceu? Tá? Então, nesse ano de 93, tá? O sindicato de Osasco, um sindicato lá de Osasco, do metalúrgico de Osasco. Metalúrgicos, né? Exato. Tá? Foi fazer uma visita nos Estados Unidos. Eu acho que foi convidado, eu não sei, para visitar o NIOSH. Tá? Mais ou menos isso. E aí, o sindicalista pegou algumas máscaras e levou para os Estados Unidos. Tá? Mas ele pegou tudo como se fosse máscara, né? Tudo como se fosse... Eu uso até a palavra respirador, porque máscara tem uma conotação um pouquinho diferente. Sim. Respirador é o que tem certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Então ele juntou tudo, que tinha, que não tinha CA. Fala assim, vai. Que tinha, que não tinha CA, ele levou para o Ministério do Trabalho. Pro NIOSH, nos Estados Unidos, que é o órgão que aprova os equipamentos, né? Quando chegou lá no NIOSH, o NIOSH olhou e falou assim, nem vou fazer ensaio nisso, porque isso aqui não é máscara, isso aqui não é respirador, isso aqui não passa no teste, tá? Então, o sindicalista, ele ficou assim, sabe? Poxa vida, mas os trabalhadores estão usando isso. Nos Estados Unidos isso não deve ser usado. No Brasil obrigado, vamos denunciar. Exato. Então foi essa a dedução dele. Ele chegou e partiu para cima. Perfeito. E já denunciou tudo. Falou, estão vendendo aqui máscara que não serve e tal, tudo, e está sendo vendido e os fabricantes estão fazendo essa coisa. Por isso que o Ministério do Trabalho se baseou diretamente nessas denúncias sim. Tinha sentido. Cancelou. Tinha sentido. Fazia um certo sentido. Tá? Só que ele pegou, infelizmente, né, as que tinha também o CA, quando ele falou de máscaras descartáveis. Então, nessa situação, o Ministério ficou um pouco acuado quando ele falou, mostra que não serve. Eu falei, tem que fazer teste. Então, foram coletadas as amostras que tinham certificado de aprovação e foram feitas o ensaio. Só que naquele momento eu já disse, falei, olha, a gente encaminhou um documento para vocês aí já faz tempo, falando que o maior problema é o uso,
tá? Tá misturado um pouco ali, mas tem que moralizar o uso dessa questão, tá? Ele falou, vamos deixar esse documento aqui, depois a gente vê o que faz. Seleção e uso. A seleção e uso. Usava máscara descartável para uma atividade. Exato. Dava de um Isso, semifacial. Facial, exato. Né? Era tudo máscara descartável, grande uso mesmo, né? Tá? Então, aí o que o Ministério fez, né? Nós fizemos o ensaio e o equipamento, dos equipamentos que foram feitos os ensaios, atenderam todas as normas. Estavam tudo ok. Então, o Ministério, o que faz? Nós voltamos com a mesma questão. A questão é o problema do uso. Então, a toque de caixa, tá? O Ministério do Trabalho pediu para que se fosse feito, tá? O programa de proteção respiratória. Resumindo, fosse feito o programa de... Já que vocês estão falando mesmo, falam bastante nisso, tá? Faz o programa de proteção... Vamos disciplinar esse negócio, vamos explicar como é que tem que ser feito. E aí pediu uma sugestão de coordenação e o professor Torloni, Dr. Torloni, foi o coordenador desse grupo, reuniu um grupo, tá? Para fazer isso daqui. Só que daí nós pegamos a norma americana, que tinha um programa pronto, tá? A norma americana, com base no governo americano, tá? Que foi uma norma que a gente fala, é norma ANSI, tá? E a norma da OSHA, né? Que é a do governo americano lá, que é ligada ao governo americano, que é de procedimentos de uso, de como se deve ser feito o uso completo de um respirador. Perfeito. Tá? Então, com essa base, nós escrevemos o programa de proteção respiratória da Fundacentro, tá? A toque de caixa. E em 1994, abril de 1994, julho de 93, saiu a primeira portaria, a instrução normativa. Abril de 94, o Ministério do Trabalho publicou a instrução normativa número 1, cancelando a de 1993 e falando que era obrigado a usar respirador conforme o que estava descrito na instrução normativa número 1 de proteção respiratória. Que criava o programa de proteção respiratória. Tá? Então veio esse programa aqui. Só que o que aconteceu? A instrução normativa, ao passar dos anos, ela ficou um pouco defasada porque houve umas mudanças em relação à questão de seleção de respirador para sílica e para asbesto. Tá? E só que a instrução normativa ainda continuava. Tá? Inclusive a questão de fator de proteção do próprio respirador. Então, o programa da Fundacentro foi atualizado e a instrução normativa ficou um pouco desatualizada. Muitas pessoas... Então, existia conhecimento técnico, mas a legislação não estava atualizada. Ficava um pouquinho, dava um pouco de desencontro. Sim. Quem não tomava cuidado, ficava um pouco desencontrando com as informações. E desprotegia alguns trabalhadores. Né? Poderia chegar nisso. Tá? Então, nós, não só a gente, mas a comunidade científica, posso dizer assim, falava muito. Temos que mudar a instrução normativa, porque primeiro que é uma instrução normativa só, é uma instrução. Isso é obrigatório ou não é obrigatório? Tá? Passava por isso. A segunda questão era, tá? O fato de ser instrução normativa muda alguma coisa, mudou a legislação de sílica. Tá? Para sílica, tá? Então o programa fala alguma coisa que está sendo mudada, está sendo alterado. Enfim, então ficou essa defasagem, o programa foi atualizado, só que os programas da Fundacentro que foram atualizados, nós sempre publicávamos a instrução normativa número 1. Tá? Então as pessoas falavam, vamos fazer anexo da NR 15, anexo da NR 9, tá? Ou fazer uma própria NR, chegaram a cogitar tudo isso. Então a gente mandava alguns documentos para o Ministério do Trabalho para ver se, quando eu falo nós, eu falo a Fundacentro, tá? Sim. Por causa que tinha criado o programa de proteção respiratória. Escreviam alguns documentos para o Ministério, mas, claro, é uma série de coisas e não acabava não vingando, não vão saindo, tá? Até que, em junho, depois já de eu ter me aposentado, que eu me aposentei em 2018 da Fundacentro, tá? Em novembro de 2021, foi publicada a portaria 672. Nós estamos falando de 94 e depois em junho de 2021. Tá? Todo esse tempo ficou a instrução normativa, tá? Porque se você seguia a própria NR9, falando um pouco da legislação, né? A própria da NR9, se você seguia a NR9 direito, tá? E você acabava selecionando o respirador direto,
da forma correta, que tinha algumas informações da instrução normativa, mas que, sabe, já se você tem o conhecimento de higiene, aí entra a questão. Se você tem o conhecimento de higiene, era tranquilo, porque não dá para você fazer seleção de respirador se você não tem um conhecimento de higiene. Não é uma receita de bolo, tá? Não é uma receita. E daí, tá? 2021, tá? Novembro, a portaria 672, aí ele publica, dentre outras questões, que ajusta programas, né? Ele coloca a frase lá que, estou resumindo bastante e fazendo inferência também, que o programa de proteção respiratória deve ser utilizado conforme o programa da Fundacentro. Ponto. Ele não coloca tabela, não coloca nada. Sim. Então, qualquer modificação que faça no programa... É a Fundacentro que vai definir. Definiu. Já está dentro da portaria, então isso é muito bom. Tá? Da agilidade então, também, né? Exatamente. Tá? Mas aí eu pulei uma fase ali, porque foi a fase que eu voltei para a faculdade. Tá? Eu esqueci na hora que eu estava falando com você, eu voltei para a faculdade e fiz, só que daí eu fiz na Universidade AMB Morumbi, tá? O curso de Química. Tá? Você começou numa e terminou na outra. Isso, exatamente. Tá? Aí eu mudei. Por que eu entrei na AMB Morumbi? Porque a AMB Morumbi, na época, foi a primeira universidade que estava colocando curso de higiene. Dentro do currículo, tinha curso de higiene. Tinha uma visão para a saúde do trabalhador. Tá? E também, falsa modéstia minha, eu chegava a dar aula, porque como aluno... Tá? Como aluno. A sua experiência. Exato. Os próprios professores pediam, então fazia Vladimir, seminário. Como é que é isso aqui, Vladimir? Isso. Conta para nós aí. Exatamente. Legal, exatamente, legal. Tá? Dentro disso daí, Sim, né? Você estava no dia a dia, né? Exato, era meu dia a dia, né? Então, eu acabei escolhendo assim, eu fiz o vestibular por causa quando eu olhei, falei, mas eu nunca vi higiene do trabalho aqui, né? Declarado, disciplina mesmo, sim, né? Sim. De horas lá para você estudar higiene do trabalho. Então eu fui, era um engenheiro conhecido que dava aula lá, e ele falava, pô, né? Inclusive, com isso ele até arrumava cursos fora para a gente fazer, fora, o que eu falo, fora é à noite, dar alguma palestra, alguma coisa assim, né? Para fazer isso daí. Exato. E daí foi que, aí, por colegas da Fundacentro que estavam fazendo pós-graduação na USP, tá? Me apresentaram para o professor. Antes disso, o professor Torloni dava aula no curso a USP tinha os cursos de higiene do trabalho, tá? Tem até hoje, né? Tinha e tem. Professor Sérgio Médici lá. Com o professor Sérgio Médici. Foi criado o curso de segurança do trabalho e higiene do trabalho. Uhum. E o professor Torloni estava dando uma aula lá. Uhum. Tá? Uhum. E aí o professor Sérgio, conversando com o professor Torloni, ele falou do meu nome pro professor Sérgio, né? Que tinha uma pessoa, tal, tudo, não sei o quê, fez um comentário. E aí um dia o professor Torloni passou mal, não se sentiu bem e teve que ser hospitalizado. Uma coisa um pouco assim, segundo na época dele, ele era uma pessoa bastante simples, foi bastante corriqueiro, não foi nada, tá? Uhum. Até falava, foi um distúrbio intestinal e eu acabei indo parar no hospital e tal, e não foi dar aula. Só que ligou para o professor Sérgio e falou, eu não posso dar aula porque eu estou hospitalizado. E o professor Sérgio, nossa, mas o que a gente faz agora? Eu estou ligando para o Vladimir e estou mandando ele dar aula aí no meu lugar. Né? Aí o professor Sérgio, mas o que eu faço? Ele falou assim, não, põe a mão no fogo, pode mandar ele dar aula. E a gente deu aula pro Brasil inteiro aí com ele e tal. Tudo. Bom, esse garoto é bom. Eu ponho a mão no fogo, pode dar aula aí, tá? E eu fui. Só que nesse momento lá, eu não sabia nem quem era o professor Sérgio, tá? Cheguei lá, me apresentei. Ele estava lá assistindo. Assistiu a aula. Assistiu a aula. Exatamente isso. Você deu até a risada, mas foi exatamente isso. E tá? ele é disso aí mesmo. Exatamente. Ele sentou lá na sala, tal, assistiu a aula, tudo. Aí levantou no intervalo, tá? Me cumprimentou, tá o suficiente, tá? Já é o suficiente para mim. Tchau, vou embora. Tá bom, obrigado, tá, não sei o que, né? Como é que era esse negócio suficiente? Eu preciso pôr na lista aí, qual é o seu nome mesmo? Não precisa pôr na lista, não, eu sou Sérgio. E pegou e saiu, né? O Torloni falou bem de você. Vou dar ausência, você tá indo embora agora no intervalo. E aí, então, o que foi? Aí o professor Torloni falou que estava meio puxado a carga horária para ele e falou para eu dividir a carga horária com ele, lá na Poli, tá? E aí eu estava dividindo a carga horária com ele. Então, às vezes ele não podia ir e tal, então o professor Sérgio nem perguntava. Tá? Nem perguntava. Ou ia o Vladimir ou eu o Torloni. Isso, E só que tem um detalhe, né? Tem a questão de pagamento de aula, porque lá era remunerada a aula, né? Então, entrava tudo pagar por dois, tinha que pagar para um. Exato, era tudo pro Torloni, inclusive por ser professor doutor, claro. Tem umas questões da Poli lá, tudo, né? Naquela época, no início, sim, né? Sim. Né? Então, pagava para ele falava para mim, recebi tanto. Eu nunca questionava.
tá? Falava 50%. Eu falei, 50%? Você merece. Aí me dava 50% do que ele recebia. Sempre falava isso pra mim. Eu não sei lá quanto que pagava, enfim, era 50%. E aí o professor Sérgio virou pra mim e falou, né? Aliás, aí teve uma questão de EPI lá, que estava precisando de EPI, aí o professor Sérgio falou, olha, eu fiquei vendo esse negócio de EPI aí, queria ver com você se você não quer participar disso. E aí, isso daí pode te dar um mestrado, falou assim pra mim, né? Pra participar do negócio de EPI. E foi um negócio até bem assim, meio fora de mim. Eu falei, mas eu tô mexendo com produção respiratória. Era questão de colheita de laranja. Para colheita de laranja, tá? Inclusive eu cheguei a ir até lá pra região lá de... Puxa, me fugiu o nome. Famoso lá de laranja, como é que é? Que coleta bastante lá, aqui na região de São Paulo, Bebedouro. É Bebedouro, nessa região de Bebedouro lá. Sim. Na região de Bebedouro, né? Cheguei ali, não lembro exatamente a cidade, né? Que estava com problema de exposição de agrotóxico e tal e tudo mais. E a Fundacentro estava atuando lá, porque naquela época já estava utilizando trator cabinado, né? Para não ficar exposto. Bastante questão da higiene. Tá? Então, o que precisava além disso para a proteção respiratória? Como fazer avaliação disso daqui, né? Eu falei, não dá para inteirar, mas a proteção respiratória eu posso fazer alguma coisa. Cheguei a visitar fazendas, tudo lá de laranja. Mas aí a empresa, claro, há empresas que tinham que financiar esse estudo para a USP, eu não sei exatamente como que era. Eu sei que não foi muito para frente. Tá? E o professor Torloni falou assim, não, o aluno não pode ficar para trás. Você vai fazer as disciplinas todas aí e arruma um tema para você, né? Para proteção respiratória. Como você está na Minas, porque lá é o departamento de Minas e Petróleo. Sim. Ele falou assim... Faz mineração. Na mineração. Ele falou, você tem que fazer alguma pesquisa de mineração. Na mineração, tá? Mineração do que você quer? Eu falei, não sei. Eu falei, veja que eu falei, ouro, pensei, não sei o que tá. Ele falou, pode ser. Falou assim para mim, procura alguma coisa em mineração de ouro, tá? E aí, então, eu fui. Como eu conhecia bastante pessoal lá da Bahia e tal e tudo mais, aí falei com um outro colega que você conhece bem, que é o Vila, tá? O Vila, tá? Grande Vila. Exatamente, grande mesmo, né? Isso mesmo. Grande tá? Pessoa e... Exato, né? E aí, então, eu perguntei para ele, né? Porque ele sempre falava o que eu precisasse e tal, lá na Bahia, qualquer coisa e tal. E outra coisa também, que nesse meio tempo ali, o meu nome quer ser de Fundacentro, e falsa modéstia, fazendo um trabalho decente, né? Claro. Várias pessoas ficaram me conhecendo e eu fui chamado em vários lugares, até hoje, para dar aulas em várias universidades. E uma delas, até hoje eu dou aula, era na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, né? Então tinha bastante contato com todo mundo de lá. E o pessoal falava, nossa, vem fazer mestrado aqui e tal e tudo mais. Mas eu já estava na Politécnica, né? Então, claro, para mim é a USP aqui do lado, Fundacentro, tudo isso. Então, aí veio com a questão do Vila. Aí o Vila falou assim para mim, eu arrumo. Tem a mineração, daí ele sugeriu na época, né, que era chamada Iamana. Falou assim, tem uma mineração de... Iamana Gold. Exatamente, que era subterrânea, né, Iamana Gold. E eu falei, ele falou assim, vou tentar... Não, antes disso, era uma mineração de sal. Uma mineração de sal, tá? Que era da Vale do Rio Doce. Ele checou, ele tinha bastante contato com o pessoal da Vale, que era em Aracaju, a primeira visita. E ele propôs isso, Vila. Tá? Falou assim, você vai ter aula aqui na universidade, você vem um pouco antes para... Aracaju é perto de Salvador. Exato. Eu vou com você até lá, tá? Aliás, até ele sugeriu, eu fui direto para Aracaju, e ele foi de Salvador para lá, e nós fomos. Só que a mineração não permitiu minha entrada. Com carta da universidade, com tudo, tal. Não sei exatamente o que aconteceu lá. E no mesmo dia, tá? No mesmo dia, teve que suspender a aula lá da USP, da UFBA, por um problema, alguma coisa assim. E o Vila virou para mim e falou assim, a gente sai de Aracaju e vai direto para a mineração. Por telefone, ele falou com o pessoal da Vale, lá na época, da Iamana. O pessoal falou, pode trazer ele aqui. Saímos de Aracaju de carro, direto para Teofilândia. São dois nomes da cidade lá, na mineração de ouro subterrâneo lá em Teofilândia. No mesmo dia, saímos viajando, calorão, sertão, nossa senhora, tá? Fomos, né? Graças ao Vila.
Chegamos lá, fui super bem recebido. O pessoal falou, não, nós queremos, era a mineração canadense, né? Não, nós queremos, nós temos aqui, usamos respiradores, não sei o que, tudo. E falou assim, agora só fizemos toda uma pré-reunião lá. E daí ele falou, vamos ver de que forma você pode fazer para agendar visitas, porque você precisa descer na mina. Claro, e aqui tem um controle para descer. Claro. Você vem aqui, você pode ficar, já ofereceu, você tem hospedagem e tal, tudo mais, tudo aqui, você não vai precisar de nada. Você chega aqui, é só agendar com a gente, você fica aqui, pode passar a semana. Foi uma mão na roda para mim. Perfeito. Falei, é isso que eu queria. Voltei para Salvador, né? No outro dia teve a aula lá em Salvador, fiquei o resto da semana lá. Cheguei em São Paulo, fui falar com o professor Sérgio, o Sérgio faltou soltar rojão. Falou, tá feito. Falei, excelente, tá tudo certo. O que precisa de carta, de tudo que precisa daqui da USP, a gente já manda para a Yamana lá, faz tudo lá. Já conhecia e falou, eu também quero visitar a mineração lá também. Tá? Aí o Vila de novo... Ele adora a mineração, exato. Né? O Sérgio Aí o Vila de novo, eu não pude ir para lá por causa da Fundacentro, o Vila de novo recebeu o professor Sérgio, levou até a mineração, fez tudo com ele lá, sabe? Foi bem tranquilo. Então, devo muito ao Vila essa parte do mestrado. Aí concluí meu mestrado, fiz o trabalho de proteção respiratória, todo o programa de proteção respiratória, numa mina subterrânea de ouro, né? Que foi eu concluí, claro, a Escola Politécnica aqui, né? E continuo dando aula. Hoje você está também, uma atividade na ISO, né? Ah, sim. Hoje você você participa de um grupo, um comitê internacional da ISO, então, na parte de proteção respiratória também, né? Eu só queria resgatar rapidamente uma conversa que nós tivemos aqui, porque, na verdade, o Cobracon, que era o Comitê de Proteção Civil, tá? Ligado ao CB2, que era isso? Da BNT. Isso, da BNT, né? Que incorporava a questão... Era o 2, ligado ao 2. Exato, né? Que tinha a proteção respiratória. Aí houve um desmembramento, tá? Que foi a criação do CB32, que foi através do Sidneu Torres, tá? Da MSA. Tá? Ele foi o primeiro superintendente da comissão de EPI, vamos falar assim, né? Que foi que continuou a proteção respiratória, né? Continuou. Então foi o primeiro superintendente dessa questão aqui. E quando foi em 2001, tá? Ah, sim, o primeiro. Depois o Raul Casanova, tá? Assumiu a superintendência do CB32. Da Animaseg. Exato, já. É o Raul que agora ele é superintendente do CB32. Tá? Mas quando foi em 2001, o Sidneu, por ser do CB32, né? Ele trouxe a informação que a ISO, e eu já sabia disso também, porque pela Fundacentro eu participei, eu sou membro até hoje da Sociedade Internacional de Proteção Respiratória. E eu pude participar de algumas conferências na Austrália, em outros países ali do mundo, né? E eu já sabia da ideia da criação de um comitê da ISO sobre normas internacionais de proteção respiratória. Perfeito. Porque cada país tinha a sua. Alguns centrados nas normas europeias, tá? Como no caso do Brasil, por exemplo. Tá? Então, aí o Sidneu trouxe essa informação. Olha, foi criado o comitê da ISO, tá? E nós estamos sendo convidados para participar do comitê da ISO de proteção. Do Brasil. Exato. Nessa discussão. Né? E falou assim, quem pode participar? Na época, multinacional. Tá? O professor Torloni, que seria? Ele falou, não, eu não tenho condição, tá? E precisava também, uma das exigências, ter aí uma certa aptidão com o inglês. Tá? E tinha que presencialmente. Né? Presencial, tudo presencial. É assim... Pelo Zoom. Não. Hoje em dia tudo presencial. Consegue, exato, é presencial. E tal, exato. Tá? E o inglês fluente. Exato, né? Exato. Tinha que estar entendendo o inglês ali, né? E aí, então, aí o professor Torloni falou, eu não tenho condição, tá? Aí, como era... Ah, e outra coisa, prioridade, governo. Que eles queriam pessoa ligada a governo. Sim. Tá? Pediam ligada a governo. E você era Fundacentro. Fundacentro, tá? Então, aí eu fiquei assim e tal. Aí falei na Fundacentro. A Fundacentro, no começo, achou uma excelente ideia. Levei essa ideia para a Fundacentro. Mas o custo de viagem era caro. Viajar internacional, sim, tá? Nessa questão ali, né? Aí veio a questão do apoio do CB32, né? Nesse sentido, tá? Através aí ficou eu e no início fui eu e o Osni, tá? Osni. Né? Eu e o Osni que foi para participar de reunião do grupo. O Osni provavelmente ainda estava na 3M, né? Estava na 3M. O Osni ele era coordenador, né, aqui, e foi para participar também de reunião, mas participou de algumas reuniões do CB32, da reunião da ISO, tá? Onde foram começar o início da criação dos grupos.
tá? Eu fui ainda com bastante dificuldade, que você chega até, sabe, com as maiores autoridades do mundo nessa área de proteção respiratória, então você fica meio assim, né, nos inícios, né? Mas com isso tudo, ao passar dos anos, eu organizei, no começo até a primeira reunião foi em 2005 aqui, que nós organizamos no Rio de Janeiro, uma conferência geral de proteção respiratória, porque tem a plenária que a gente fala, tá? Da ISO, uma delas, né? Me lembro desse tá? Fizemos lá no Rio de Janeiro. E foi um maior sucesso a organização nossa, através do CB32, claro, né? E foi muito boa, o pessoal elogiou demais essa reunião. E daí conseguimos também fazer reuniões, eu fiz isso, e às vezes, aí nesse ponto eu acabei até ficando sozinho, para organizar reunião de grupos de trabalho, que é um pouquinho menor. Tá? De grupos de trabalho. Aí em São Paulo, no Rio de Janeiro de novo, enfim, foram umas 4 ou 5 reuniões, umas 4, que nós organizamos aqui. Mas eu mantive a minha participação. A MSA também participou bastante, através da Lucila, chegou a participar, uma colega que trabalhava na MSA, hoje ela já saiu da MSA, tá? A Lucila chegou a participar comigo, então eu tinha um apoio dessas pessoas, né? Enfim, aí eu fui ficando. E aí a BNT, o CB32, começou a me suportar, porque a Fundacentro parou de vez mesmo, só estava me liberando para sair, né? Para poder sair. Claro, publicação do Diário Oficial, que a gente estava indo de forma oficial. Tá? O fato Mas sem recurso para viagem. Exato. Aí o CB32 exato. Ajudou a viabilizar isso. Exato. E daí, para representar a ABNT, porque estava representando a ABNT, governo brasileiro, mas a ABNT. Né? A partir do momento que eu me aposentei, tá? Ninguém da Fundacentro estava apresentando, então não tinha mais ninguém do governo. Tá? Mas eu continuo como a BNT. Aí o CB32 julgou que é importante, através do Raul, julgou bastante importante, então eu continuo participando. O conhecimento não se perdeu, né? Você se aposentou apenas por uma atividade, né? A gente continua nessa atividade bastante ativa, tá? Como você falou há pouco aí, em função da pandemia, tá? Aí começamos a fazer reuniões virtuais. Então a gente está tendo bastante, porque é inviável. Facilitou isso, né? Exato, Isso. Antes era inviável você participar de reunião, porque a reunião era em todos os continentes. Sim. Tá? Sim. Então, você tinha 3, 4 reuniões por ano. Então, ficava até para os próprios participantes mesmo. Tá? Foi dividindo. E ninguém é dono de todo o conhecimento numa determinada proteção respiratória. Hoje tem alguma mudança prevista? Ou a gente está... Então, uma norma internacional? Como é que está isso? Então, foram criadas, acho que 39 normas já. Tá? Nós temos uma única, que o pessoal até critica um pouco, da ABNT, que é, na verdade, a norma de termos e definições. Tá? Que é o início de tudo. Início de tudo. Só que essa norma já está na segunda revisão da ISO. Praticamente já está indo para a segunda revisão da ISO. E a BNT é uma questão nossa aí que a gente tem bastante atrasado no sentido de falta tempo, pessoal, uma série de coisas, né? Que envolvimento, porque é uma coisa voluntária. Sim, difícil de você estar trabalhando com isso. Não entende isso, mas dá trabalho. Bastante trabalho e zero dinheiro, né? Exato, exatamente. As pessoas precisam se sustentar, né? Muitos, né? Claro. Que também tem os consultores que fazem isso. Claro. Tá? Então, o que aconteceu? Nós agora estamos na revisão da norma temos que revisar a norma de termos e definições, que a BNT exigiu, porque já estava a norma publicada uma vez, então tem uma NBR ISO de termos e definições. Tá? E tem também a norma de ensaio chama-se ensaio de penetração total, tá? Que é a norma é o ensaio para verificar a vedação da máscara. Tá? Mas a vedação, na verdade, está linkado ao formato da máscara, de como ela se adapta aos formatos de rosto padrão. Tá. Não é o uso dela. Entendi. O uso seria diferente. Tá? É para ver a vedação da máscara. É para o fabricante. Para o fabricante. Tá. A palavra é essa que você usou. Perfeito. Para o fabricante. Então, essa norma também está sendo discutida. Legal. Tá? Aí, independente disso, nós estamos também fazendo uma própria norma, aí já muda, de ensaio de vedação. Tá? Que são os qualitativo, exato, qualitativo e quantitativo. Tá? E aí entrando nessa... E ele é muito diferente do que está previsto no PPR? PPR? Não. Não. É mais ou menos na mesma linha. Exatamente. Muito na mesma linha. A técnica não muda muito. Né? É a mesma coisa. É praticamente exatamente isso. É mais ou menos organizar isso numa norma. Exato. Tá? Então, como você perguntou de atualização, eu resumi bastante, mas eu acho que essas coisas são interessantes de estar falando. Tá? O que foi discutido recente agora? Nós vamos ter reunião em abril, mas agora esse mês aqui,
de fevereiro, final de fevereiro, tivemos uma reunião, tá? Semanas aqui, tá? Onde está sendo discutido essa norma de ensaio de vedação, que você usa sacarina, esses análises qualitativo e quantitativo. Tá. Uma das questões é a discussão se mantém o óleo de banana. Tá? Entendi. Porque é muito pouco utilizado, apesar de que eu fiquei sabendo, até da sua terra lá, me parece que tem algumas empresas que utilizam, tá? Eu até achava que não, tá? Eu cheguei a votar contra no sentido de... Contra não, a favor que tire, né? Nesse sentido, tá? Todo mundo votou, numa primeira votação, que tirasse, porque é muito pouco utilizado. Isso a nível mundial. Mundial. Tá, okay. Mundial, para não estar na norma ISO. Sim, para não estar na norma ISO. Tá. Aliás, é um ponto importante de esclarecer. A norma ISO é uma coisa, programa de governo da Fundacentro é outra coisa. Tá? Então, a ISO fala que tem que ter isso. É voluntária, a pessoa usa como referência aquilo, né? Exatamente. Agora, governo é obrigatório. Exato, Então, se o governo fala que tem que usar óleo de banana, não vai mexer, tá? Sim ou não, né? É uma recomendação técnica. Exato, por causa da evolução. Porque o óleo de banana, tá? Ele começou a ser utilizado mais ou menos por volta de 1965. Virou lei em 1970 com a criação da OSHA do governo americano. Tá? Então, a norma americana lá, o Código Federal de Regulamentações lá, virou lei. Então, o óleo de banana está lá, em 1970. Tá? No entanto, que até o fumaça irritante, ainda aparece lá. Mas o NIOSH já aboliu isso. E várias empresas aboliu. A ISO é uma que também tirou fumaça irritante. Entendi. Tá? Então foi feita nessa última reunião, foi feita uma discussão, porque a Inglaterra pediu que fosse deletada o método de ensaio de óleo de banana. Tirar o óleo de banana da norma ISO. Tá? E foi feita uma votação. E todo mundo votou contra. Não, todo mundo votou contra. Só que no final da reunião, os Estados Unidos pediu para falar... Deixa eu pegar um pouquinho de água. Dá licença, né? Fica à vontade. Os Estados Unidos pediu que queria revisar a posição deles, né? Com o grupo deles, tá? Que está um representante lá, né? Sim. Dos Estados Unidos. Que tinha votado contra. Mas aí depois ele voltou atrás e falou assim, não, eu acho que nós vamos revisar primeiro. Então criou um certo... Isso está em debate aí em abril definido. Isso, mas ficou meio assim chato, porque o pessoal criticou, vira na cara da pessoa e fala, mas você está representando o quê aqui? Você acabou de votar contra, por que você está mudando agora? Sabe? Contra no sentido, que tire, né? Sim. Falando que tire. Agora você voltou a falar que não, eu quero que mantenha. Por quê? Né? Falou isso, né? Então, mas gera a tendência é que, parece mesmo que os Estados Unidos volte, a tendência é que seja retirado esse tipo de... Pode ser, a menos que reveja alguma recomendação. Técnica, exato. O que pode acontecer é que fala o seguinte, né? Que bota um método lá e põe uma tarja, alguma coisa que não é recomendado devido a muitos anos, e porque a ISO... mais antigo e tal. Exatamente. Sugerimos que use esse aqui. Exato. A ideia, sempre se fala de tirar todos os qualitativos e passar para o quantitativo, porque o qualitativo depende da resposta da pessoa. Sim. E o quantitativo... Exato. Exatamente. Tá? Então, como a ISO visa essa tendência mundial de inovação tecnológica, então sempre está buscando novas tecnologias. Por isso que tirar um método que foi proposto em 1965. E só queria fazer mais um comentáriozinho em relação à ISO. Tá? Uma das coisas também que está sendo discutida e está crescendo cada vez mais, tá, na ISO, bastante isso, inclusive, tá, eu já retomo, a próxima reunião da ISO é esse ano, novembro, aqui no Brasil, em Florianópolis. Sobre a minha organização, não, desculpa. Sobre a minha responsabilidade como coordenador. Do Brasil, claro, é o CB32, é o CB32 que está... exato, comandando tudo, tá? Mas eu que fiz essa ponte, por causa de estar representando. Claro. Então a gente que está com todos eles aqui, mas através do CB32, que não é o Vladimir que traz, é o CB32, tá? A gente só representando. Então vai ser em Floripa essa reunião, tá? Já está tudo programado, está tudo organizado, tá? A gente está acompanhando as coisas aqui. E ainda tem muita participação ou agora essas reuniões o pessoal está participando mais virtualmente? Não. O grupo da ISO é pequeno, mundialmente falando, tá? Ele chega em torno de 30 pessoas, mais ou menos. Tá? E esse grupo vai
Provavelmente sim, é nessa fase, é nessa faixa aí. Tá. Até me surpreendeu um pouco. Que não é uma reunião técnica, é um tipo de um congresso. É um plenário, exato. Não é fechado. Tá. Tá? Sim. Eu digo assim, daí a participação é presencial. Exatamente, tá? Então, aí, Então, países da Europa. Alguns dos representantes de grandes países entidades, de proteção respiratória estarão em Florianópolis esse ano. Exatamente, que legal. Japão, China, Austrália, Estados Unidos. Bélgica, Estados Unidos. Com banana ou sem banana? Canadá, né? Canadá, na nossa América, são 3, né? Sim. Estados Unidos, Canadá e Brasil. Tá? Nossa. Nas Américas, falar isso, né? Sim. Tá? África do Sul, tá? A Europa pega bastante países da Europa. Sim. Né? Enfim, né? São esses países aí, né? Que vão estar sempre tendo os representantes. Mas eu só queria fazer um comentário de uma coisa assim que está bastante, assim, que no começo até soa meio estranho, é discutir respirador para criança, máscara para criança. Tá? Por que apareceu esse tipo de coisa? Uma das coisas é a questão na época da pandemia. Tá? Na pandemia. Para que, na verdade, na pandemia é para que não vá disseminar, tá? O contaminante, né? A criança adquirir o vírus lá, do Covid lá, e ficar disseminando, tá? Então, que tipo de máscara? Porque envolve formato, envolve uma série de coisas. Tamanho, menor, tudo mais. Na Ásia, tá? Se usa muito isso daqui, tá? Mas tem um outro agravante também aí, tá? Tanto no Nepal como na Indonésia, muitas crianças ficaram expostas a cinzas vulcânicas, por causa dos vulcões. Tá? Então, que tipo de máscaras vai estar utilizando? Tá? Então, a princípio, parece uma coisa... Nossa, mas discutir máscara para criança... Primeira questão, não envolve a questão de trabalho. Então, não criança... a população em geral. No exemplo da pandemia foi emblemático e claro, as pessoas precisavam usar máscaras. Exato. E tinha a criança? Não tinha. Exatamente. Não tinha, né? Exatamente. Então, está crescendo bastante isso. Tá? Nessa reunião que a gente teve uma plenária, teve uma prévia, né? Vai ter mais ainda, porque essas prévias vão tendo para depois vir discutir tudo aqui no Brasil, tá? Foi discutido novamente, né? Essa questão de tipo de máscara para criança, o que vai ser feito, que tipo de ensaio vai ser feito, tá? Nessas máscaras, porque a gente tem para a indústria, mas e para uma criança, né? Depois, que tipo de treinamento vai dar para uma criança? Tá? Por exemplo, no Japão já usa uma tipo máscara cirúrgica, tá? Mas ele já tem um treinamento de como usar, porque no caso de um terremoto, qualquer coisa, colocar como vai fugir e tal. Na China, a China é o único país que tem uma norma, tá? Essas coisas a gente sabe porque participa disso. Sim. Mas a China tem uma norma de máscara para criança. Que legal. Tá? Já tem. Tá? Então eles vão estar aqui nessa reunião lá de Florianópolis para discutir esse tipo de coisa. Eu fui indagado se tem alguma coisa. Não temos, né? Falei, não temos nada a respeito disso. Específico do Brasil. Não, específico nada. Tá? Então vai ter toda essa discussão. Então isso é uma das coisas que a ISO, pensando no futuro, né, da proteção respiratória, já está discutindo isso. Tem padrão de formato de rosto para criança. O que é criança? Criança de 3 anos a 14 anos. Discutindo máscara. De 3 a 14 anos. Porque acima de 14 anos a criança já sofre... O adulto, às vezes tem alguns que mudam. Então tem um padrão, tem gráficos e tal. A Associação Internacional de Pediatria, tá? Está participando disso também, com as informações e tal do mais. Aí envolve a OMS. Ou envolve a Unicef, vai ajudar a ISO, financiar a ISO, talvez, não sei, futuramente até com alguma verba, alguma coisa, tá? Para fazer essa discussão. Tá? Então, seria essas coisas, um dos tópicos aí, tá? Para se falar. Tá bom? Vladimir, muito bom esse bate-papo. Eu que fico grato. Tivemos uma aula de proteção respiratória, mas conhecemos um pouquinho mais da trajetória desse grande profissional que foi você, que é você como um batalhador aí das questões ligadas à higiene, à proteção respiratória, especificamente. Essa parceria com o professor Tornoni, que é uma coisa que eu tenho lembro com muito carinho do professor e lembro sempre de você quando penso no professor. Esse casamento quase, né? Exato. Casamento paralelo, digamos assim. Obrigado pelo... Muito Quiser obrigado. mandar uma mensagem, olhando para aquela câmera aí, falando para as pessoas ali? Sei. Quiser mandar para o pessoal sobre uma mensagem final.
Tá. Pessoal, como a gente começou, eu contei uma trajetória, graças ao Alexandre, pelo tempo que a gente se conhece também, tá? Como que é o crescimento da proteção respiratória no Brasil, tá? Eu agradeço muito os alunos, as pessoas, eu falo aluno, mas colegas, vamos falar nessa verdade aqui, né? Que tem feito muita coisa de proteção respiratória em seus campos, tá? Eu acho que precisa aparecer mais, mostrar o que está sendo feito na proteção respiratória, porque no final desse nosso conhecimento tem alguém que necessita muito, e isso pode salvar uma vida. É isso a minha mensagem. Muito obrigado. Vladimir, muito obrigado. Obrigado, eu. Pessoal, estamos encerrando o Proteção Tendências com meu amigo Vladimir Vieira, o Antônio Vladimir, o Toninho, que é essa pessoa especial, esse pesquisador, esse profissional tão envolvido com um tema muito importante e muitas vezes esquecido, que é a proteção respiratória. Semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá!